curiosidades do mundo animal. O pelo é um dos traços que caracterizam os mamíferos. Na verdade, eles são os únicos animais que possuem pelos verdadeiros. Existem diferentes tipos de pelos nestes animais que, em geral, têm a função de isolar termicamente, ajudar a se esconder através da camuflagem, proteger da incidência solar e, em certos casos, são úteis para a percepção do seu ambiente. O pelo é sem dúvida uma estratégia evolutiva que, como podemos ver, oferece muitas vantagens no grupo dos mamíferos. No entanto, há espécies que não têm pelo e se desenvolvem adequadamente. Convidamos você a continuar lendo este artigo da Perito Animal para aprender sobre 20 animais sem pelo, escamas ou penas. Também lhe pode interessar animais que têm pelos, características e exemplos. Mariposas. As mariposas e borboletas são insetos que pertencem à ordem Lepidoptera. Dentro destes animais encontramos várias espécies que têm estruturas normalmente chamadas de pelos urticantes, mas não são realmente pelos, pois estes são característicos dos mamíferos. Neste caso, são um tipo de cerdas utilizadas para defesa e muitas vezes causam irritação. Alguns são até muito perigosos para os humanos, como as das larvas da Taturana oblíqua, Lenomia oblíqua, que possuem um veneno que pode ser mortal para uma pessoa. Descubra os tipos de mariposas ou traças que existem neste outro artigo. Sapos. Rãs e sapos são anfíbios, e ambos correspondem a animais com pele sem pelo. Dependendo da espécie, estes vertebrados têm pele lisa ou com verrugas, o que geralmente secreta uma substância que pode ser leve ou muito tóxica, causando até mesmo a morte. A pele dos sapos, desprovida de pelos, penas ou escamas, é geralmente umedecida e usada para controle de temperatura, troca de água e oxigênio, assim como para camuflagem em certos casos. Em alguns países existe um ditado que diz quando o sapo soltar pelo, para aludir a algo que nunca acontecerá. Polvos. Os polvos são moluscos que pertencem à classe dos cefalópodes. Todos são marinhos e aqui temos outro exemplo de animais sem pelo e com pele. Externamente, eles são compostos por uma pele constituída por vários tipos de células e tecidos, o que lhes permite mudar de cor em certos casos. O corpo é mácio, o que permite que os polvos façam alterações como alongamento e contração, mas eles também são capazes de passar por pequenas fendas. Algumas espécies são altamente venenosas, mesmo mortíferas para os seres humanos. Discutimos sobre quantos corações tem um polvo neste outro artigo. Escorpiões. Escorpiões são animais artrópodes da classe dos aracnídeos. Eles também são animais sem pelo, sem escamas e sem penas, e seu corpo externamente é constituído por um exoesqueleto, que é uma cutícula que consiste principalmente de quitina. Embora este tipo de pele seja sem pelos, sua ausência não limita os escorpiões, que são capazes de resistir à escassez de água e às variações extremas de temperatura. Lagartos. Outros dos animais sem pelo são os lagartos, répteis cobertos com escamas, compostas por queratina, uma proteína. Graças a estas escamas, muitos lagartos podem viver em áreas muito áridas porque são capazes de reter umidade, o que os torna resistentes à dessecação. A pele deles é dura e se divide em partes à medida que o animal cresce. Descubram os tipos de lagartos que existem neste artigo de Perito Animal. Peixes. Os peixes são animais sem pelo vertebrados. Seus corpos estão cobertos por escamas que variam tanto na forma quanto no tamanho, embora existam peixes sem escamas, como as enguias. Tais escamas são importantes para os peixes porque proporcionam proteção e a possibilidade de camuflagem. Entretanto, algumas espécies de peixes, como os bagres siluriformes, têm estruturas semelhantes a pelos na cabeça, perto da boca ou das narinas, que têm uma função sensorial para identificar alimentos ou perigos. Caranguejos. Os caranguejos são um tipo de crustáceo, pertencente ao grupo dos decápodes. Como outros artrópodes, seu corpo consiste de um exoesqueleto, que é constituído de quitina, que é altamente mineralizado, tornando uma casca dura. Esta concha é comumente trocada pelos caranguejos porque limita o crescimento, de modo que, à medida que eles crescem, vão mudando de exoesqueleto. Assim, os caranguejos também são animais sem pelo com pele. Tartarugas. A ordem dos testudines agrupa as diversas tartarugas que existem. As tartarugas são animais sem pelo, mas com a peculiaridade de ter uma carapaça que faz parte de sua espinha dorsal, o que proporciona proteção. Algumas espécies, como a tartaruga de couro Dremchelis coriacea, carecem desta carapaça, e sua pele é toda de couro, que é semelhante ao couro. As tartarugas com carapaças têm o resto de sua pele revestida de couro. Contamos algumas das curiosidades sobre as tartarugas neste post do Perito Animal. Aves.
Os peculiares parentes dos dinossauros são as aves atuais, que também são animais sem pelos e, em vez disso, têm penas, mas também escamas compostas de queratina, localizadas principalmente nas patas. As penas são uma das características das aves, que servem para auxiliar no voo, proporcionar termorregulação, camuflagem e também é utilizada para atrair parceiras para acasalamento. As penas são crescimentos epidérmicos que ocorrem na pele destes vertebrados e também ocorreram em alguns dinossauros. Falamos sobre as características das aves aqui. Aranhas. Outro dos animais sem pelos verdadeiros são as aranhas, um dos tipos de aracnídeos que existem hoje em dia. As aranhas, como artrópodes que são, têm um exoesqueleto, que não é mineralizado como em outros animais, portanto, não têm a mesma dureza. Alguns tipos de aranhas, como as tarântulas, têm seus corpos cobertos com estruturas muito semelhantes a pelos, que são comumente conhecidas como aranhas peludas. Estes pelos são usados como defesa, que são jogados como dardos porque causam irritação na pele ou nas membranas mucosas, incluindo dos humanos. Eles também são deixados em tocas para repelir os predadores. Outros animais sem pelo. Além dos anteriores, há também muitos outros animais sem pelo. Podemos citar ostras, corais, minhocas, águas-vivas, cobras, salamandras, ouriços do mar, estrelas do mar, pepinos do mar. Se deseja ler mais artigos parecidos a animais sem pelo, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Animal Diversity Web 2020, disponível em ilt.i/https://animaldiversity.org/IGT, acesso em 13 de fevereiro de 2023, ICMA, C. Roberts, LY Persona, 2000. Princípios Integrales de Zoologia, Macro e Interamericana.